Qual dessas 5 vozes você mais tem ouvido? Existem 5 tipos de vozes que estão controlando a vida de muitas pessoas e elas podem definir tanto o seu sucesso como o seu fracasso em sua história de vida. Olá, Vanil Camaçari aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós estarmos identificando cada uma dessas vozes que estão de alguma forma nos influenciando e a maneira certa de nós nos posicionarmos diante de cada uma delas. Há uns 3 meses atrás eu vivi uma experiência muito interessante. Eu estava fazendo uma caminhada pela manhã e eu estava pensando comigo mesmo e falando no meu espírito com Deus sobre a importância de nós estarmos ajudando pessoas que realmente estão precisando. E em dado momento, na minha caminhada, eu vi um homem sentado na calçada com a cabeça baixa e realmente eu percebi que ele estava triste e eu me aproximei daquele homem para tomar uma atitude, porque naquele momento eu estava falando com Deus a respeito de a importância de nós estarmos ajudando as pessoas. Bom, antes de mais nada, se você está gostando desse conteúdo, já vai deixando o seu joinha e depois eu termino melhor essa história falando sobre essa voz que eu estava ouvindo naquele dia. Bom, existem basicamente 5 tipos de vozes que nós no nosso dia a dia estamos sempre ouvindo. Porém, o maior problema nosso é que nós não estamos conseguindo discernir e de alguma forma nós estamos vivendo meio que perdido no meio de tudo isso. Então vamos lá. A primeira voz que nós estamos sempre ouvindo chama-se a voz do meu cérebro. Ela é muito interessante. Por quê? Porque o cérebro, ele não foi criado para fazer de você uma pessoa melhor, mas o cérebro foi programado e ele existe para economizar energia. Então, o cérebro vai agir na repetição do seu passado, ou seja, ele vai agir baseado em condições que você já viveu. Ou seja, cada vez que você está desejando fazer algo mais altruísta, sair talvez de um emprego, começar a empreender, fazer algo melhor com a sua vida, então o seu cérebro vem e diz assim: não, mas espera aí, você nunca fez isso. Então o que ele está fazendo? Ele está repetindo uma condição daquilo que você já viveu. Ele está protegendo você de entrar em uma nova experiência. A forma correta de vencer essa voz que sempre está nos impedindo de avançar é agir sempre, abandonar a condição e começar a viver de decisão. Quando você começa a decidir, independente daquele frio na barriga, independente do que está acontecendo na sua história, você vai avançar. Se você quiser viver na condição do seu cérebro, você nunca vai conseguir criar coisas novas em sua história de vida. Então o segredo é: tome a decisão e vá em frente. O segundo tipo de voz é a voz da sua mente. Essa é justamente a resposta para combater a voz do seu cérebro. Por quê? O homem, na verdade, o ser humano, ele se conhece muito pouco. Você se conhece muito pouco. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Quando você entender essa tricotomia, você vai entender e descobrir que Deus realmente fez você a imagem e a semelhança dele. Essa segunda parte, que é a sua alma, é onde está a sede dos seus sentimentos, das suas emoções, e é aí que acontece o governo da sua vida. Quando você aprende a ouvir a voz da sua mente, você está governando a sua própria vida. Que em muitos momentos na sua história de vida você se sentiu emocionado para tomar uma decisão, desejoso para ir em direção a algo. Essa é a voz da sua mente que fala nas suas emoções, que está direcionando você. É um lugar onde você governa todas as energias. Quando você aprende a ouvir a voz da sua mente de forma correta, você vai andar sempre nas decisões e você não vai mais viver na condição do seu cérebro. Naquele dia que eu estava caminhando, aconteceu algo incrível. Eu vinha pensando a respeito de ajudar as pessoas, de orar pelas pessoas, e de repente eu vi aquele homem ali debruçado e eu me aproximei dele. Era como se Deus estivesse me dando um teste e eu falei algumas palavras de amor para ele, embora o homem não levantava a sua cabeça. Falei algumas palavras poderosas para ele e pensei comigo mesmo: eu vou embora, com certeza essa palavra já desceu no coração dele. E assim que eu me virei e fui embora e dei alguns passos para frente, que eu me virei para trás,
aquele homem já não estava mais ali. Não tinha realmente um lugar para onde ele ir. Naquele dia eu entendi que Deus realmente estava falando comigo e me mostrando a importância de nós ajudarmos as pessoas. Até hoje eu não sei, mas bem provável que aquela pessoa foi colocada ali por Deus como um anjo para testar aquilo que eu vinha falando na minha oração. Foi uma voz que eu ouvi naquele dia. Era a voz da minha mente, a voz que estava falando nas minhas emoções e me controlando para que eu pudesse tomar aquela atitude. Aproveita que nós estamos falando da voz, das emoções, da alma, e dá uma olhadinha aí nesse botão do like e já dá o seu like. É um patrocínio positivo que você vai estar fazendo em nosso canal. Se inscreve aí também, ativa as notificações. Olha, eu estou dando o meu melhor para entregar a você conteúdo de valor. Então vamos lá, a terceira voz que nós estamos sempre ouvindo. Essa terceira voz são as vozes de terceiros. Muitas vezes são pessoas que não conhecem o seu propósito de vida. Alguma dessas pessoas que são esses terceiros estão na verdade tentando te manipular. Às vezes elas estão lançando sobre você as suas próprias frustrações, as suas próprias derrotas. Como elas não conseguiram conquistar muitas coisas, também não querem ver você bem. E essa é uma grande verdade, essa frase que eu ouvi. As pessoas muitas vezes querem nos ver bem, mas nunca melhores do que elas. Essas pessoas normalmente elas andam na condição do seu cérebro. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a voz de terceiro que nós estamos ouvindo. Então logicamente você precisa passar um filtro naqueles conselhos, naquelas palavras que as pessoas, que os terceiros estão te entregando, porque senão você pode estar fugindo do seu propósito de vida. Então passar um filtro e sempre estar checando a direção do seu espírito, a direção da sua alma é muito importante para que você consiga vencer a voz de terceiros que te rouba do seu propósito de vida. E aí, já deixou o seu joinha? Já se inscreveu aí? Olha, a quinta voz você vai ficar impressionado. Mas vamos lá, a quarta voz que muitas vezes as pessoas até ouvem e não sabem é a voz do diabo. Mas Onil, você está me ensinando sobre religião, o diabo existe? Olha, se você não quiser acreditar, você não precisa acreditar. O fato de você não acreditar em algumas coisas como princípios que Deus mesmo já estabeleceu, isso não invalida a existência deles. O diabo tem destruído a vida de muitas pessoas. A pergunta é, como que o diabo pode falar? Muitas vezes o diabo fala usando pessoas que vivem debaixo de muitos traumas, muitos bloqueios emocionais, e essas pessoas são usadas muitas vezes para lançar bloqueios sobre a sua própria vida. Logicamente esse assunto é muito extenso e nós não vamos conseguir esgotá-lo aqui, mas a forma de você vencer isso está justamente na quinta voz que eu vou te falar agora. A quinta voz que as pessoas têm dificuldade de ouvir é a voz de Deus. Deus, ele pode falar com o ser humano, porque exatamente quando Deus o criou, ele fez o homem espírito, alma e corpo. E lá no seu espírito é o lugar onde a própria Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É o lugar onde ele planta essas impressões. E no espírito do homem, o homem recebe essas impressões aonde? Nas suas emoções, no seu coração. Ali na sua alma, no seu coração, você sente esse impulso da voz de Deus falando exatamente na sua mente. Então mente, coração, emoções são formas de nós entendermos a voz de Deus. Quando você aprender a discernir a voz do Espírito, você vai conseguir andar em comunhão com Ele. Você vai conseguir viver em comunhão com Ele e olha, Ele sempre está querendo falar conosco. A pergunta é, por que será que o homem não consegue ouvir muitas vezes a voz de Deus? A verdade é que a voz de Deus, ela é muito suave e ela é muito baixa. Sabe por quê? Porque Deus espera que você se aproxime muito dele para que você consiga ouvir a sua voz. Quando eu aprendi a ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus, eu comecei a direcionar muitas coisas na minha história de vida. A Bíblia passou a ter um sentido muito maior para mim. Eu deixei de ser uma pessoa alienada pelos homens. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão se metendo em muitas religiões que estão alienando cada uma delas. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você se conecta à fonte. E quando
Quando você conecta a fonte, o que jorra para você é uma água limpa e cristalina, sem nenhuma contaminação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu quero que você deixe aí um comentário. Dessas 5 vozes, qual delas você já tem identificado na sua vida? Qual dessas vozes aí você já tem identificado na sua história de vida? Um beijo no coração, até o próximo